Olá, olá, olá! Eu sou a professora Vanessa e vamos agora revisar os tipos de predicativo. Nós temos na língua portuguesa, na análise sintática, dois tipos de predicativo. Ou a gente vai ser predicativo do sujeito, ou vai ser predicativo do objeto. O nome já diz, né? É muito simples assim da teoria. O predicativo do sujeito se refere ao sujeito, o predicativo do objeto se caracteriza um objeto. Nossa, acabou a aula aqui. Mas vamos ver as particularidades aqui para evitar confusão. O predicativo do sujeito, ele é o complemento obrigatório do verbo de ligação. Então, se tem um verbo de ligação, obrigatoriamente vai ter um predicativo do sujeito. Mas o predicativo do sujeito também pode aparecer em orações, em frases que têm verbo transitivo ou verbo intransitivo. O predicativo do sujeito sempre vai ser uma característica do sujeito que aparece depois do verbo, nunca do lado. Se tiver do lado do substantivo, que é o sujeito, aí vai ser adjunto adnominal, tá bom? Se tiver do lado do substantivo, adjunto adnominal. Se a característica do sujeito está depois do verbo, aí vai ser um predicativo do sujeito. O predicativo do objeto é uma característica do objeto, mas não é uma característica só que está ali. É uma característica que tem relação com o verbo. É como se o verbo pedisse o objeto e já falasse, caracteriza ele, tá bom? Então, por exemplo, vamos lá. Se eu falar assim, a menina comprou um bolo gostoso. Esse gostoso aqui está se referindo ao bolo, mas não é obrigatório, porque se eu só falar a menina comprou um bolo, o verbo comprar não pede uma caracterização. A frase vai ficar assim, se você tirar, vai ficar sem saber como que estava o bolo, mas o verbo não pediu caracterização, e nesse caso é um adjunto adnominal. Agora, se eu falar, a menina considerou o bolo gostoso. Agora, se eu tirar o gostoso e falar, a menina considerou o bolo, meu Deus, considerou o quê? Fica faltando o que foi considerado sobre o bolo. E aí, quando a informação é necessária desse jeito, vai ser um predicativo do objeto. Outro exemplo de predicativo do objeto. Vamos ver. A menina achou a prova fácil. Eu adoro esses exemplos. A menina achou a prova fácil. Se eu tirar o fácil, eu mudo o sentido da oração. A menina achou a prova. Parecia que a prova estava perdida, ela achou lá embaixo da cama. Então, quando a caracterização muda o sentido da oração, então agora a menina achou a prova fácil, é o que foi julgado pela menina. A fácil vai ser um predicativo do objeto. Tudo bem? Vou mostrar aqui o resuminho que eu fiz para os meus alunos. Espera aí, predicativos, bora lá. Então, retomando, predicativo do sujeito é quando você dá uma característica para o sujeito e está depois do verbo, pode ser um verbo de ligação, um verbo intransitivo ou transitivo direto ou indireto. O verbo, no verbo de ligação, o predicativo do sujeito é o complemento obrigatório. Se for outro tipo de verbo, é uma informação a mais, tá? Então, aqui, se eu falar, você chegou cansado. Então, esse cansado, mesmo estando com um verbo intransitivo, que não pede caracterização, não está sendo ligação, o cansado se refere ao você. Então, aqui eu tenho o predicativo do sujeito. Então, o predicativo do sujeito é sempre uma característica do sujeito que aparece depois de verbo, do verbo da oração. O predicativo do objeto é quando é uma caracterização do objeto que o verbo pediu. Ou, se você tirar da frase, muda o sentido da frase. Olha aqui os exemplos. Eu chamei minha filha de estudiosa. Eu chamei minha filha, se eu tirar o de estudiosa, vai ficar faltando, tá, ela foi chamada porque estava longe e a mãe chamou para vir para perto. Então, esse de estudiosa é a característica da filha, que foi digamos assim, a caracterização que foi dada ali para o objeto. Então, aqui de estudiosa, predicativo do objeto. Ele viu-me arrependida. Esse arrependida não se refere ao ele, se refere ao me. E aí, esse viu aqui é como foi vista. Então, esse arrependida aqui é um predicativo do objeto. É isso, tá bom? Qualquer dúvida, me manda lá no WhatsApp para eu poder te ajudar. E quem é meu aluno, né? E manda as dúvidas e vai receber esse arquivo aqui para poder revisar as informações, 2 exercícios dinâmicos para treinar e mais um para classificar nas orações. Qualquer dúvida, me manda lá no WhatsApp. E, se você não é meu aluno, vem para o clã, entre em contato aqui nos comentários que eu te conto como. É isso. Tchau, 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 pessoal.